Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, pessoal, tá com os 2 sábados que eu não faço vídeos, mas eu estou trazendo agora uma nova fase de vídeos novos, né? Uma fórmula agora de responder alguns questionamentos, né? De perguntas que as pessoas fazem de várias coisas da Bíblia, né? Por exemplo, sobre a morte. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a morte, muitas pessoas têm dúvida quando a gente morre, para onde a gente vai. Essas são das perguntas, né, que a gente vai aplicar aqui nesses vídeos. Hoje é o primeiro, né, é o vídeo que a gente vai dar o início, né, a gente vai encabeçar aqui tudo, mas eu tenho vários vídeos ainda para a gente concluir, né, durante esses dias aí. Tá com uns 2 sábados que eu não faço vídeos, já pensando nesse trabalho, né, já pensando em uma forma de trazer mais novos vídeos, mais uns vídeos diferenciados, né. Tava trazendo aí uns vídeos de reflexão, mas agora estou com outro projeto de trazer esses vídeos com algumas respostas de perguntas que as pessoas nos fazem, né. Como cristãos, as pessoas sempre se dirigem a gente com algum questionamento. Então, a Bíblia vai nos responder agora alguns questionamentos do que a gente está passando pelo mundo, né? Qual o porquê o processo da gente aqui nesse mundo, o porquê que a gente está sofrendo, o porquê que existe o pecado. Então, enfim, são várias modalidades que a gente vai trabalhar aqui durante esses dias. A gente vai trazer esses materiais novos para vocês. Vai ser uns vídeos um pouco mais longos, né? Em média de 8 a 15 minutos, dependendo do tema, né, que a gente vai abordar aqui. Então, de início, a gente vai trazer um tema. Eu ainda não tenho um tema panorâmico para esse, mas eu queria trazer um tema baseado nos fatos que está acontecendo hoje. Por exemplo, a gente está vendo um mundo hoje, né, um mundo que a gente vive hoje, um mundo de coronavírus, né, um mundo pandêmico aí, muitas mortes, muitas coisas aconteceram, várias famílias enlutadas. Então, as pessoas perguntam, mas o porquê de tanta crueldade, o porquê de tanta ruindade, o porquê de tanto sofrimento, né? E as pessoas perguntam, será que Deus não está ligando para isso? Será que Deus não está vendo isso? As pessoas muitas das vezes questionam esse tipo de coisas, né? Pessoas passando fome, muitas guerras, e as pessoas questionam, será que Deus ele não está vendo isso? As pessoas questionam também e dizem assim, mas se Deus é amor, por que que tudo isso está acontecendo? Imagina só, né? A mente das pessoas que não entendem a Bíblia, não compreendem, fica se questionando isso. Então eu vou trazer nesse primeiro vídeo algumas respostas para essas perguntas. Onde foi que começou a rebelião? Né? As pessoas perguntam, mas a rebelião hoje existe, né? A rebelião hoje é uma coisa que está no mundo, né? Por que a gente sofre tanto? Por que a gente está passando por tantas dores, né? Por que a gente passamos por momentos difíceis em nossas vidas? Por que será? Olha só, a Bíblia, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de responder. Essa frase é de Leandro Quadros, né, o professor adventista, e eu sempre gosto muito de ver os vídeos dele. Então eu peguei essa frase dele, né, porque é uma frase muito bonita. Então a Bíblia, ela vai nos trazer várias respostas, né, baseadas tudo nela, o que está acontecendo. Mas onde foi que começou tudo isso? Qual o princípio de tudo isso? Né? Olha só, a primeira resposta que eu queria trazer para vocês, meus queridos, já vai estar aqui em Apocalipse, capítulo 12, né? A pergunta é a seguinte: Ademar, onde foi que ocorreu a primeira rebelião, né? O porquê que isso passou de geração em geração, né? Dia após dia e assim por diante? Por que a gente hoje herdou o que a gente está passando hoje, né? As dificuldades, por que a gente herdou tudo isso, né? Quem foi o primeiro rebelde da história? Aqui em Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, nós vamos ter a primeira resposta.
Olha só o que é que a Bíblia nos diz. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 9 diz assim: houve peleja no céu. Você veja que ele está dizendo que houve uma peleja no céu. E em outras traduções diz: e houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejarão o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Meus queridos, veja aqui o que a Bíblia nos traz. A Bíblia está nos dizendo que houve uma peleja no céu. E ela continua dizendo que nessa peleja, Miguel, que é um dos títulos do Senhor Jesus, né, guerreou contra o dragão. Né, Miguel e seus anjos guerreou contra o dragão. Também pelejou o dragão e seus anjos. Ou seja, ele continua dizendo aqui, ó, no verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu. Então a primeira rebelião que existiu foi lá no céu, onde Satanás, que o nome dele hoje é Satanás, mas Lúcifer na verdade, que cada nome tem sua característica. Lúcifer significa portador da luz, né? Aquele que portava a luz. Então, quando ele se rebelou contra Deus, ele se tornou Satanás, né? Diabo, que também significa arqui-inimigo, ou seja, inimigo direto de Deus. Então você veja que a Bíblia nos diz que houve uma peleja no céu, né? E lá no céu foi quando aconteceu a primeira rebelião. E a Bíblia também nos diz que através dessa rebelião, Satanás ele foi expulso, né? E quando ele foi expulso, ele foi tirado para a terra. Exatamente. A terra foi o único local, né? O único planeta do universo que infelizmente abriu as portas para Satanás entrar. Então com ele, né? Com ele veio uma terça parte dos anjos. A Bíblia fala isso, né? Lá em Apocalipse capítulo 5, fala que juntamente com Satanás veio uma terça parte dos seus anjos. Então, como aconteceu no céu, lá está o trono do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, os anjos também. Então lá não poderia ficar um ser rebelde. Lá não poderia ficar alguém que estava guerreando contra Deus. Então ele foi expulso do céu. E a Terra foi o único planeta que aceitou o inimigo aqui né, nesse local que nós vivemos. Então você veja que começou no céu, veio para a terra. E aqui na terra, ele seduziu os primeiros pais. Como você vê aqui em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e Gênesis 2 aqui também fala um pouco sobre a queda do homem, né? Quem foi que deixou ser usada por Satanás para iludir Adão e Eva? Aqui no capítulo 3 de Gênesis está a resposta. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Obviamente, naquela época, e nem hoje, animais não falavam. Animais são seres que não falam, certo? Mas o inimigo usou a serpente aqui para iludir a nossa mãe, a nossa mãe Eva, certo? Então ela iludiu Eva, certo? Usada pelo inimigo. E ali, mais na frente, quando a gente vê aqui, a gente vê a queda de Adão e Eva. Aqui diz assim, ó, no verso 3, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus deu uma ordem direta para Adão e Eva, para que eles não comessem desse fruto. A gente não tem noção, né, de que fruto é esse. Alguns simbolizam como fosse a maçã, mas a Bíblia não deixa claro que fruto é esse, né? Que tipo de fruta era essa. A gente tem como se fosse a obediência direta para com Deus. Então, no ato que eles quebraram a obediência com Deus, eles deram uma brecha para Satanás. E, infelizmente, Satanás ele tomou posse da terra. Nossa, Demar, que é isso? Satanás tomou posse da terra? Sim, meus queridos. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez eles para cuidar do jardim do Éden.
No capítulo 2, verso 15, diz assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, eles tinham aqui, eles eram mordomos de Deus. Eles eram como se fosse o gerente. Você sabe que abaixo do dono vem um gerente, o administrador. Então, o administrador aqui da terra era Adão e Eva. E o poder, a posse, estava nas mãos de Adão e Eva. Então, no intuito que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles passaram a guarda da terra para o inimigo. Então, através de Adão e Eva, como a gente vê aqui em Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você veja que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, né, aqui em Romanos ele está falando o seguinte, olha, quando Adão desobedeceu, entrou o pecado no mundo. Então, por que está acontecendo tudo isso? Por causa da desobediência de Adão e Eva para com Deus. Então eles deram espaço, né, abriram a porta para que todas as mazelas do mundo pudessem entrar na terra. Ou seja, as guerras, as fomes, né, os terremotos, como é que se diz? As flores, né, as rosas, coisas mais lindas, mas o seu caule tem espinhos, os cardeiros, e aí por diante. A Bíblia diz que a terra se tornou uma terra amaldiçoada. Exatamente. Então nós vivemos numa terra que de grande conflito. Nós vivemos numa terra que de um lado está Jesus guerreando para nos libertar das amarras do inimigo, e do outro lado está o inimigo guerreando para que nós vamos para o lado dele. Então, infelizmente, muitas pessoas estão como Adão e Eva. Infelizmente, muitas pessoas, eles não dão ouvidos ao que Deus diz. Porque Deus deixou uma ordem clara e direta para que o homem não desobedecesse a ele, não comesse do fruto proibido. Então a desobediência acarretou no que hoje nós estamos passando, né? Hoje nós estamos com coronavírus, e ano após ano, como já tivemos aí alguns anos passados, tivemos gripe aviária, né, a doença da vaca louca, tivemos aí a gripe suína, e H1N1 há uns 2 anos atrás, se não me engano, 2, 3 anos atrás, e desde 2020 a gente está passando aí pelo coronavírus, né? Graças a Deus aí fizeram aí essa vacina e está imunizando algumas pessoas, está combatendo um pouco, né? Não 100%, mas está diminuindo, e graças a Deus isso está mudando. Mas eu quero dizer o seguinte, que tudo isso que a gente está passando foi por causa da desobediência. Então você veja o seguinte, que lá no céu começou uma batalha, certo? Em João 8,44 diz o seguinte, olha, confirma o que a gente acabou de ler em Apocalipse. João 8,44 diz o seguinte, João 8,44, é bem forte isso, tá? Mas não se escandalizem, porque é a verdade, olha só. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E ele explica por quê. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a guerra começou por um rapaz chamado Lúcifer, que começou a mentir lá no céu, começou a levantar falso testemunho contra Deus lá no céu, então por isso veio a guerra. Então a primeira rebelião começou lá nos céus e desceu aqui para aqui a terra aceitou o inimigo, e hoje nós vivemos a calamidade que nós estamos enfrentando. Então, meus queridos, o que eu desejo a você é que vamos ler a Bíblia comigo, vamos estudar mais um pouco, porque através da Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos aprender muita coisa interessante. Esse é um pequeno vídeo de início, um pequeno vídeo para podermos estudar mais a Bíblia, tá bom? Que Papai do Céu possa abençoar você. Eu vou compartilhar esse vídeo tanto no YouTube e no Facebook. Eu vou compartilhar no YouTube, tá? Então, do YouTube eu vou compartilhar para o Facebook, para que todos vocês possam ter acesso no meu canal. Ademar Ferreira vai estar lá. Peço a vocês que deixem um like,
para que o YouTube ele possa ver que tem relevância e que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas, tá bom? Deixa vocês deixem lá seu like, se inscreva, compartilhe, tá bom? Eu não estou fazendo mexendo assim para que eu seja um youtuber, não. A minha ênfase aqui é levar a palavra de Deus, fazer com que eu e você aprendamos mais um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Outro vídeo que eu irei fazer, eu vou falar um pouco sobre a morte, vou falar um pouquinho de várias outras perguntas que as pessoas nos fazem. Não respondi tudo nesse vídeo ainda. Esse é um pequeno vídeo só de amostra, para que possa ter relevância, né, e que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Que Papai Deus abençoe você, que possamos estudar a Bíblia juntos mais uma vez, né? E esse é um pequeno vídeo para que possamos meditar sempre na palavra de Deus e poder entender o porquê que nós estamos passando por tudo isso, tá certo? Nesse momento eu queria que você feche seus olhos e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Papai do céu, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor, e por ter deixado a Tua palavra escrita para que nós possamos estudar e compreender o que está acontecendo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça de dar o seu like, tá bom? E de se inscrever no meu canal. O link vai ficar aqui na descrição e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.